Franzoni assinando a trilha sonora do nosso programa essa semana. Olha, já está aqui comigo, ao meu lado, a médica, ginecologista e terapeuta sexual, Andréa Rufino. A gente vai falar sobre um assunto interessante que são as disfunções sexuais. O mais importante ainda é que o Hospital Getúlio Vargas, que é o maior hospital público do Piauí e um dos maiores do Nordeste, vai começar a oferecer um serviço nessa área a partir de agora. E aí a gente vai falar de fatores que a mulher lida na área sexual, sobre ansiedade, insegurança, conflitos com o parceiro, como é que a mulher pode, o casal pode melhorar a sua vida sexual. A mídia tem feito uma abordagem, mas uma abordagem nessa área que eu acho que tem mais quantidade do que qualidade, mas quem vai me dizer é quem entende do assunto. Antes de dar o meu boa noite e apresentar melhor a Andréa Rufino, médica nessa área, eu queria chamar um VT para você entender um pouco melhor sobre o que vamos falar. Pode rodar. O Hospital Getúlio Vargas, um dos maiores hospitais públicos do Nordeste, vai oferecer serviço de sexologia. Isso mesmo, o objetivo é atender mulheres que já iniciaram a vida sexual e que apresentam as chamadas disfunções sexuais no ambulatório da Clínica de Ginecologia do HGV. Diversas questões podem estar envolvidas na forma como a mulher lida com o sexo. Além disso, fatores como ansiedade, insegurança e conflitos com o parceiro também podem interferir. Quando a mulher vivencia o relacionamento sexual preocupada tanto com o seu desempenho como o objetivo de atingir o orgasmo, ela pode deixar de se entregar às sensações prazerosas do encontro sexual. Bom, a gente vai começar. Primeiro, deixa eu apresentar melhor a nossa convidada, que eu fiquei devendo isso a vocês. A doutora Andréa Rufino, ela é ginecologista, terapeuta sexual, é professora da Universidade Estadual do Piauí, pesquisadora de gênero e sexualidade do Núcleo Corpo e Sexualidade da UESP. Doutora, boa noite. Antes de entrar num tema, eu nunca vi tantos especialistas, tantos doutores e mestres e tantas pesquisas nessa área. Eu acho que finalmente a gente acordou para não só essa coisa de deixar de ser um tabu, mas a gente ter qualidade naquilo que é importante, porque, afinal de contas, a sexualidade é uma das funções ou um dos benefícios, digamos assim, de todos os seres, né? Tanto os racionais como os irracionais. Só que nós, seres humanos, a gente tem complicado demais essas relações sexuais. Eu até já faria a pergunta, o que exatamente é uma disfunção sexual para o nosso telespectador entender? Boa noite, bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, eu fico grata de poder estar aqui, né, e poder falar do serviço de sexualidade do Getúlio Vargas, que é uma alegria poder iniciá-lo, né? Já começou? Começamos em junho. Tem aparecido poucas mulheres, então fiquei feliz com a possibilidade de estar aqui, né, e de que isso possa chegar a um número maior de mulheres. Porque a gente ajuda a divulgar, diz como funciona. A gente vai falar sobre isso já, para as pessoas entenderem o que é essa disfunção e como elas podem tratar disso no Getúlio Vargas. O que são essas disfunções? Bom, então, quando a gente fala de disfunção sexual, a gente primeiro tem que lembrar de como é que é a resposta sexual masculina e feminina, né? As mulheres, elas funcionam sexualmente um pouco diferente dos homens. Mas a gente, mulheres e homens, temos desejo, ficamos excitados, à medida que estimulamos essa excitação com toques, com pensamentos, com sonhos, essa excitação cresce e deságua numa sensação super agradável, né, de alívio, que é o orgasmo. Então, qualquer bloqueio em uma dessas etapas, seja a etapa do desejo, a etapa da excitação ou do orgasmo, a gente chama isso de disfunção sexual. Nós não estamos problematizando demais a relação sexual? Eu acredito que não. É interessante, quando a gente fala de sexo, lembrar que a sexualidade, ela não envolve só o corpo, né? Ela envolve as nossas crenças, o que a gente pensa a respeito de sexo, envolve as nossas emoções, envolve a cultura, a sociedade. Então, cada um de nós, quando vai para o encontro sexual, vai levando a gente como um todo, né? Com tudo isso. A nossa cultura, né, em relação ao tema, em relação ao outro, a relação. Tudo. Então, é nessa relação humana com o outro, e aqui é tão importante a gente falar de parceria sexual,
para a gente não ficar no heterossexismo, né? Sim. Mas falar da parceria A sexual. gente está falando de sexo de maneira geral, Isso, de então, todo tipo de relação. Quando a gente fala, então, desse encontro sexual, e a gente vai com tudo que nos faz parte, muita coisa envolve para a gente ter um sexo bom, gostoso, e não só essa resposta física. Então, a qualidade desse relacionamento, se a qualidade desse relacionamento é ótima, puxa, o sexo tem tudo para fluir super bem, né? A banalização do sexo. Eu vivo perguntando aos meus convidados nessa área por que o estupro num mundo onde sexo nunca foi tão fácil. Há uma banalização, uma forçação de barra, uma erotização extrema, precoce, porque já que a gente está falando que sexo é essa bagagem começa a ser construída não na vida sexual, mas antes. Como essa criança foi educada, se ela teve educação sexual, se ela teve informação, se ela é bem resolvida, talvez seja uma palavra, acho que pesada, amplo demais, mas se ela tem os caminhos que ela optou são caminhos que são seguros para ela, que não são confusos, ou que, quando eu falo de confuso, eu estou levando também em conta a idade, quer dizer, tem toda uma bagagem que você carrega, como você disse. Essa banalização, essa erotização, essa coisa extrema de forçação de barra em relação a sexo não traz uma disfunção, de certa forma, já que a gente está falando de insegurança, de conflito, de ansiedade? Veja só, o que os estudos todos mundiais mostram é que, com relação a essa questão de violência, e a gente está sempre perguntando, puxa, será que o fato de sermos, de valorizarmos tanto a sexualidade, de estar se falando tanto, será que é isso que faz com que as crianças ou os adolescentes se tornem muito precoces nisso? Se a gente olhar um pouquinho para a história da sexualidade, a gente vai ver que antes da era vitoriana, o sexo era livre. E nem por isso tínhamos essa violência toda que se percebe nesse instante. Então, assim, com a era vitoriana, com a colocação do sexo na alcova, com todas as proibições que vieram com em direção à sexualidade, quando a exposição, a vivência dessa sexualidade passou a ser absolutamente castrada, mas castrada, e ao mesmo tempo que ela foi castrada, começou a se falar tão mais também, de sexo. né? A revolução sexual, acho que teve também uma liberdade em relação a isso. Sim, aí foi muito tempo depois, né? Assim, nessa linha do tempo, né? Foi muito tempo depois. Então, a gente não pode esquecer de que nos falta muita educação sexual, né? Se fala muito de sexualidade, mas de uma forma proibitiva, de uma forma errada, de uma forma culpabilizada, né? Então, a maior força dessa violência sexual é o machismo. É a maneira como o gênero é tratado, né? De que o homem é uma força superior, de que as mulheres precisam ter um perfil de comportamento subjugado ao homem. Então, o homem não respeita o não da mulher, porque ele é a força que vem, se eu pegar, você tem que ir. Então, tem muitas questões socioculturais, né, que vão além. No passado também, né, as orgias, a promiscuidade, a violência que existia assim na história no passado, a subjugação também no passado, não era essa coisa tão tranquila. E aí, já pegando o gancho do que você está falando, essa questão da falta do desejo sexual, por exemplo, ela tem a ver com essa vida moderna? Ou antes se falava menos, as pessoas não externavam essa dificuldade? Bom, eu acho legal pegar esse gancho que a gente acabou de falar da história da sexualidade, né? Então, quando foi que a sexualidade feminina passou a ser castrada e passou a ser escondida e proibitiva? Foi da era vitoriana para cá. Na Revolução Sexual, na década de 60, com a chegada do anticoncepcional e com a luta pelos direitos sexuais, ou seja, as pessoas têm direito a vivenciar uma sexualidade livre de coerção, livre de violência, isso veio na década de 70, né, com todas as reuniões mundiais da Organização Mundial de Saúde, com a ONU. Então, essa questão dos direitos sexuais e do direito ao prazer, sem coerção e sem violência, veio da década de 70 para cá. Né? Então, a sexualidade feminina ela sempre foi
escondida, ela sempre foi desacreditada. As mulheres não deviam ter prazer, as mulheres tinham que ter uma posição na prática sexual abaixo do E hoje homem. elas têm. A gente está falando do foco na mulher porque a gente está conversando com uma ginecologista e o Hospital Getúlio Vargas vai prestar esse serviço para mulheres na área de ginecologia. Por isso que a gente está fazendo esse foco na mulher, embora eu esteja falando com uma especialista em gênero, né, pelas pesquisas que ela faz. Hoje a mulher é bem resolvida? Eu não diria isso, porque aí vai muito de cada mulher e de como ela constrói De essa novo, vivência. a linha do tempo dela em Isso, relação... Exatamente, como ela constrói essa vivência. Mas hoje a gente pode falar sobre sexo, né? Embora a mídia venda tudo com sexo pelo meio, quer dizer, sexo ajuda a vender tudo, de pasta de dente Tudo, ao gente. que você imaginar. As 10 posições mais preferidas dos homens, como seduzir o seu homem. Isso, Como isso. você... tem uma forçação de barra em Isso. relação a isso, que é absurdo e que vende. Como as pessoas estão consumindo informação sem qualidade em relação a Mas, isso. por outro lado, nos traz uma possibilidade de ser. Nunca se pôde ser, nunca se pode imaginar ser o que a gente gostaria de ser como hoje. Por quê? Porque se tem abertura para dizer, puxa, nunca se trabalhou tanto contra o preconceito, nunca se teve tanta oportunidade para isso, porque as coisas são possíveis de serem visibilizadas. Qual a pesquisa mais recente nessa área que nós temos no Brasil? Bom, nós temos muitas pesquisas, mas tem uma muito importante, de 2002, Nossa, que fala sobre prática 13 sexual e que é anos, bem né? importante. Por que ela é importante? É uma pesquisa feita na USP, pela pesquisadora Carmita Ábido. Ela é importante porque ela entrevistou mulheres de todas as regiões do Brasil, né, 3.000 mulheres. Foi uma pesquisa representativa da população brasileira. Então, quando a gente vai nessa pesquisa e vê que 96% de mulheres e de homens consideram sexo importante ou importantíssimo para a harmonia do casal, eu posso dizer que mulheres e homens brasileiros acham sexo importante ou importantíssimo para a harmonia do casal. Você acha que ao longo desses 13 anos, se fosse haver uma nova pesquisa, o que seria relevante que talvez essa pesquisa mostrasse em mudanças de comportamento em relação a isso? Bom, talvez 13 anos seja um tempo muito curto para tanta mudança, né? Mas a pesquisa trouxe luz sobre muitas coisas, sobre as disfunções sexuais e a prevalência, né? A frequência delas, de uma forma mais simples, em variadas faixas etárias das mulheres. Falando em faixa etária, qual é a mais comum? A faixa etária em que a mulher apresenta mais disfunções sexuais? Você sabe qual é a faixa etária que as mulheres são mais bem resolvidas? O apogeu sexual da mulher? Qual? De 41 a 50 anos. Porque já vivenciaram, você atribui Isso. essa ser bem resolvida a quê? Porque essas mulheres já têm um conhecimento do corpo, né? Elas já sabem como se tocar, elas já conhecem como se dar prazer. Então, elas têm um contato melhor com o corpo, elas estão mais maduras, de uma maneira geral, do ponto de vista psicológico, menos ansiosas, sabem olhar mais para o que as agrada. Tem pouca dependência do sexo também, né? Já estão mais bem resolvidas economicamente. Valores, né? E talvez mais resolvidas economicamente, menos dependência. Então, relacionamentos com menos dependência emocional, psicológica. Então, são mulheres que estão podendo, estão fazendo suas escolhas. Os homens também estão melhores resolvidos aos 40? Os homens, à medida que vão envelhecendo, depois dos 50, eu acho que vem muitas crises, porque a maior preocupação do homem é: vou funcionar, vou ficar ereto, meu pênis vai ficar ereto. Então, à medida que esse envelhecimento avança, esse medo se torna alguma coisa mais Quer dizer, impositivo. a mulher fica mais segura e o homem fica mais inseguro. Talvez. Seria 50%, 50% quando a gente está falando desses percentuais em relação a problemas sexuais? Esse é um número muito redondo, né? E, como eu falei, varia muito em variadas faixas etárias. Mas, com relação aos homens, por exemplo, só para a gente pontuar, as disfunções eréteis, né? A disfunção erétil, a dificuldade do pênis ficar duro, pode acompanhar o homem em diversas faixas etárias. É mais comum numa faixa etária, à medida que ele vai envelhecendo, e à medida que esse homem fuma, bebe exageradamente, tem colesterol alto, tem diabetes, né? Então, falta de atividade física.
Então, tudo isso faz com que essas disfunções aconteçam, mas acontece disfunção erétil em homens jovens também. As repercussões psicológicas desse que é talvez o maior problema de disfunção sexual, que é a falta de orgasmo, no caso das mulheres, elas são grandes, doutora? Olha, nas mulheres de 18 a 25 anos de idade, a pesquisa mostrou que a disfunção mais frequente é a disfunção do orgasmo. O desejo sexual está nas alturas, é a disfunção que tem menor incidência. Por quê? Os hormônios estão ali, as meninas são jovens, o desejo está, né, ali aflorando de maneira forte, mas eu não sei como eu me solto, eu não sei como deixar que essa sensação de excitação chegue, eu não sei como lidar com o meu corpo, como é que eu lido com a minha parceria amorosa. Dos 18 aos 25, essa disfunção do orgasmo cai, e a principal é a disfunção de excitação, dificuldade de ficar lubrificada, relatar dor durante a relação sexual, porque eu não consigo me soltar, não consigo ficar lubrificado o suficiente para ter, por exemplo, uma penetração sem dor. Dos 41 aos 50 anos, essas mulheres estão no seu apogeu, né? Todas as disfunções, elas têm uma incidência menor, e depois dos 50 anos, a depender de como essa mulher olha para o sexo, como ela acredita que deve vivenciá-lo, se ela acredita que está envelhecendo e que sexo não é para uma mulher velha, né? Alinhar esses desejos e essas disfunções ou funções sexuais entre homens e mulheres, eu acho que é mais fácil alinhar os planetas, né? Porque quando as mulheres estão assim, os homens estão assim. Quando os homens estão assim, quer dizer, a ansiedade, os momentos são diferentes. Como se lida com isso de maneira diferente o homem e a mulher, né? A própria relação de poder, de como nasce isso, é incrível. Os estudiosos em sexualidade dizem que o melhor parceiro para uma mulher entre 41 e 50 anos são os jovens. Os entre 20 e 30 e alguma coisa. Há muitas mulheres que estão apostando nisso, okay, né? Por esse motivo, não sei exatamente, mas deve ser, né? Parece porque que as estatísticas estão aumentando. Parece que biologicamente encaixa bem. A fase do apogeu, masculino e feminino. Desde que se amem e se respeitem, não é? Enfim, se satisfaçam. Doutora, só para a gente encerrar, esse serviço do Hospital Getúlio Vargas, como é que ele vai funcionar? Ele tem um horário? Como faz é um cadastro? Vocês deve ter um número importante nessa área para vocês terem chegado a ponto de oferecer esse serviço. Então, veja, o serviço começou agora em junho, oferecendo consultas às sextas-feiras pela manhã. E a gente vai esperar que essa demanda cresça e, à medida que as coisas forem crescendo, a gente pode alargar esse atendimento, ter mais números, mais dias, então. É exclusivo para mulheres, não é? Exclusivo para mulheres. Eu, como terapeuta sexual, atendo casais, atendo homens, atendo mulheres, mas lá na ginecologia, nós estamos ali atendendo mulheres. Vamos ver se o serviço cresce, se essa parceria masculina chega. O que a gente pode fazer de link com a urologia? Então, veja, é algo que a gente está começando com muita vontade. Se uma mulher estiver nos assistindo e quiser usar esse serviço, se beneficiar com esse serviço médico, ela vai às sextas no Hospital Getúlio Vargas, em que setor, em que departamento? Pronto, então, no serviço de ginecologia, a marcação pode ser feita via posto de saúde, sim, né? Com encaminhamento lá no posto de saúde, porque é um hospital terciário, né? Então ela pode ser encaminhada via posto de saúde. Ela pode ser encaminhada, se ela tiver uma consulta para qualquer médico do serviço de ginecologia, ela pode falar da sua queixa e esse colega vai estar encaminhando para o ambulatório que a gente faz na sexta-feira. Muito bem, muito obrigada pela entrevista. Eu, por mim, falaria mais sobre esse assunto, porque acho que essa questão dessa linha do tempo da vida sexual ela é importante. Os estudiosos acreditam que uma das decisões mais importantes da vida de alguém é a primeira relação sexual, porque há um desdobramento psicológico, físico, social, sexual a partir daí, né? Então, assim, sempre nas minhas palestras em escolas, quando eu falo sobre isso, eu digo aos adolescentes, aos pré-adolescentes, que a decisão de ter a primeira relação sexual, quanto mais tarde, mais madura e mais bem resolvida. E menos vulnerável você vai estar, né? Então, dá uma esperada, segura a onda um pouco, que vale a pena. Muito obrigada, doutora, pela entrevista. Obrigada tá bom? a você, Maia. E parabéns ao Getúlio Vargas Obrigada. por esse serviço tão importante. Antes de ir para o intervalo comercial, deixa eu dar uma dica de uma mulher
incrível. A Dama da Liberdade. É a história da Marinalva Dantas, a mulher que libertou 2.354 trabalhadores escravos no Brasil em pleno século XXI. É realmente incrível, né? Inclusive, esse livro é do mesmo autor de Viúvas da Terra. Outro dia eu vi uma matéria fantástica, se eu não me engano, no próprio Fantástico, falando sobre a história dessa mulher. Ela já foi ameaçada de morte, ela tem muitos anos dedicados aí ao Ministério Público. Ela é incrível, é realmente um modelo, a Marinalva, a ser seguido nessas áreas onde tem pessoas que são lideranças, né, de órgãos de controle externo. Como você pode saber e como em pleno século XXI a gente tem trabalho escravo não só no Brasil, mas no mundo. Acho que é um bom livro de cabeceira para nos ajudar a refletir, porque não adianta só ficar falando em mesa de bar, ficar falando e não fazendo nada, não se qualificar, não ler, não ter novas percepções em relação a determinados assuntos, porque senão a gente fica dizendo as mesmas coisas da mesma forma para as mesmas pessoas e a gente não adianta a nossa vida nem pessoal, nem profissional, nem social e principalmente não consegue ajudar o outro sem qualidade no que está falando. Antes de ir para o intervalo, eu queria dizer que no próximo bloco a gente vai conversar com o pessoal do cosplay, né? Eles estão todos ali, cada um de um jeito, a gente vai mostrar por que eles estão assim, lolitas, personagens de quadrinhos, de cinema, tem de tudo um pouco. E eles fazem um trabalho muito bonito, viu? Eles se divertem, eles gostam do que fazem, mas eles fazem um trabalho sem fins lucrativos, solidário, que é muito interessante, é por isso que a gente fez questão de trazer o Sófocles aqui junto com a turma dele. Então, depois do intervalo comercial, o grupo OTEC aqui no nosso programa. Eu vou então com vocês, com música, né? Com a banda Canzone e daqui a pouco a gente volta. Quando a luz dos olhos meus, a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos teus, na luz dos olhos meus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar.